Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 8, Jesus viveu a experiência humana. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a experiência humana no ministério de Jesus. Segundo, heresias que negam a humanidade de Jesus. Terceiro, como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Nosso texto áureo se encontra em Mateus capítulo 4, versículo 23, que diz: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. A verdade prática diz que o Senhor Jesus Cristo teve vida social, amigos, parentes, ele interagia com as pessoas e era conhecido dos vizinhos e moradores de Nazaré, onde ele foi criado. A palavra-chave é experiência. O primeiro tópico é a experiência humana no ministério de Jesus. Primeiro subtópico, os debates com as autoridades religiosas. Então, os principais opositores de Jesus, eles foram os fariseus, eles foram os saduceus e eles foram também os herodianos. Então, esses debates, eles revelam o ensino de Jesus sobre a ética, os princípios morais e também as responsabilidades civis que nós temos. Então, o primeiro aqui deles é os fariseus. O nome vem do hebraico perushim, que significa separados. Então, fariseus significa separados, porque eles não concordavam com os saduceus. Então, Mateus capítulo 15, versículos 3 e 6 diz assim: Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus? Então os fariseus, eles colocavam a tradição deles acima dos mandamentos de Deus. Eles defendiam a tradição acima das escrituras sagradas. Eles também defendiam a separação do Estado e da religião. E eles eram membros do Sinédrio e também foram criticados por Jesus, como diz Mateus 22,15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como os surpreenderiam em alguma palavra. Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi fariseu também, como diz Atos 26,5. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Paulo estava falando dele próprio, que ele era fariseu, ele era um deles antes de se converter. Você pode confirmar lá em Gálatas 1,14 e Filipenses 3,5. O outro aqui são os saduceus. O nome vem de Zadok, Zadoqueus, né? Saduceus, Zadok. Família que detinha o cargo de sumo sacerdote desde o tempo de Salomão até pouco antes do surgimento desses grupos aqui. 1 Reis 2,35 diz assim: E o rei pôs a Benaia, filho de Joiada, em seu lugar sobre o exército, e a Zadok, o sacerdote, pôs em lugar de Abiatar. Então, Salomão fez isso daqui, tá? Salomão colocou Zadok no lugar de Abiatar. Mas eles aqui eram uma facção dentro do judaísmo, era uma separação dentro do judaísmo. Atos capítulo 5, versículo 17 diz: E levantando-se o sumo sacerdote, olha só, sumo sacerdote, e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus. Então o sumo sacerdote e alguns sacerdotes eram da seita dos saduceus. Encheram-se de inveja. Então, eles aceitavam apenas o Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia, que são os livros de Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esse é o Pentateuco, tá? Eles só aceitavam esses 5 primeiros livros, e também tinha alguma reserva acerca deles, não era por completo não. Atos 23:8 diz assim: Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo e nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma coisa e outra. Então, os saduceus, eles não acreditam nisso daqui, mas os fariseus acreditavam em anjo, em espírito e também em ressurreição, diferente dos saduceus. Por isso que eram facções, por isso que eram grupos distintos ou separados dentro do judaísmo. Muitos deles aqui, muitos dos saduceus eram sacerdotes e exerciam fortes influências no Sinédrio, também eram membros do Sinédrio. Eles também eram inimigos de Jesus e eles uniram-se, eram grupos separados, porém eles se uniram, os saduceus com os fariseus, a fim de somar forças contra Jesus. E aí, o terceiro grupo aqui que fala são os herodianos. Eles eram apoiadores da dinastia de Herodes. O discurso de Jesus também incomodava os herodianos e eles também queriam se livrar de Jesus. Marcos 3,6 diz assim: E tendo saído os fariseus,
tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Então, peraí, os fariseus se juntaram, são facções diferentes, grupos diferentes, se ajuntaram para poder arrumar um jeito de poder matar Jesus. O segundo subtópico fala sobre a vida social e religiosa de Jesus. Jesus ele participava de uma vida social intensa. Então, primeiro aqui na escolha dos discípulos, João 1,43 diz assim: no dia seguinte quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse-lhe: segue-me. Se você continuar lendo até o 45, vai ver que tem a sequência de outros discípulos que ele estava escolhendo. Marcos capítulo 1, versículo 19 e o 20 diz assim: e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então Jesus chamava e automaticamente esses discípulos que foram escolhidos, esses 12 que foram separados para ficar com ele o tempo todo no seu ministério aqui na terra, todos eles aceitaram de imediato. Então, os dois primeiros capítulos de Lucas, do evangelho escrito segundo o escritor Lucas, eles apresentam um começo muito humano por parte do Senhor Jesus Cristo. E também Mateus aqui capítulo 26, versículo 37 diz assim: e levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então, ele pegou os três discípulos mais chegados e diante deles ele ficou triste, ele se angustiou. Isso é humanidade ou não é? Com toda certeza, né? Porque Deus não vai se angustiar mesmo porque ele é onisciente, ele conhece todas as coisas. Por que ele se angustiaria sabendo o que vai acontecer lá na frente? Lucas descreve o desenvolvimento físico e mental de Jesus. Olha só, Lucas 2:40 e o versículo 52. E o menino crescia, falando de Jesus, e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E o 52, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e para com os homens. Então Jesus estava crescendo física, intelectual e espiritualmente. O terceiro subtópico fala sobre características próprias do ser humano. Jesus nasceu de uma mulher, é lógico que ele foi gerado pelo Espírito Santo, diferentemente do nascimento comum de qualquer ser humano, diferentemente de qualquer geração de qualquer ser humano, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo e não por um outro homem. Ele não é filho de José legitimamente, ele é filho de Maria, e o Espírito Santo a cobriu e introduziu a alma de Jesus no seu óvulo. Então, seu nascimento, contudo, ele foi normal e comum, como de qualquer bebê. Então, a partir desse momento, o desenvolvimento dele, o período de espera e seu nascimento foi de maneira normal, como qualquer ser humano. Então, Lucas 2, 6 e 7 diz assim: e aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz. Então, o período de gestação foi um período normal, foi um período de 9 meses, ou 42 semanas, se eu não me engano. Versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, tratativas de um bebê comum. Claro que não é comum você colocar um bebê numa manjedoura. Manjedoura nada mais é do que um coxo, um lugar onde os animais se alimentam. Não é uma coisa normal. Porém, envolvê-lo em panos, colocar num bercinho, alguma coisa nesse sentido, é uma coisa normal, é algo normal. Então, tratativas de um bebê normal. Ele sofreu, ele chorou, ele sentiu angústia. Olha só Hebreus 13:12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, ou seja, ele sofreu fora da porta. Lucas 19:41 vai dizer que Jesus chorou. Ele também sentiu sono, ele sentiu fome, ele sentiu sede e ele também sentiu cansaço. Mateus 8:24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Dormir é um sinal de cansaço. Enquanto todos estavam acordados, enquanto ainda era dia, ele estava dormindo. Por quê? Porque ele estava cansado. João 14,6 vai dizer que ele estava cansado. João 19,28 vai dizer que ele teve sede. Jesus morreu. A diferença é que ele não ficou morto como qualquer pessoa. Então ele morreu como qualquer pessoa morre, porém ele não ficou morto como qualquer pessoa fica ou continua. 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4 diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi,
que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus. Versículo 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, como diz as Escrituras, como diz a palavra de Deus. Então ele morreu, ele foi sepultado, ele ressuscitou, conforme as Escrituras dizem, conforme tem esse conteúdo escrito. Então, como homem, ele dependia tanto da oração como também do Espírito Santo, assim como nós dependemos. Lucas, capítulo 4, versículo 1, versículo 14 também, mas vamos ler só um aqui por conta do tempo, tá? E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, o Espírito Santo sempre atuava na vida de Jesus. Aliás, todos os milagres que Jesus fez, ele mesmo atribuiu ao Espírito Santo e não a ele próprio. Lucas 6,12 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Também Lucas 5,16 vai falar sobre Jesus orando. Então, como humano, o Senhor participou de nossa fraqueza física, emocional, mas não moral e nem espiritual. Ou seja, ele nunca teve o desejo de desistir, ele nunca quis desistir. E isso é inerente a nós, não é? Nós, vira e mexe, acontece alguma coisa, já dá aquela vontade de parar, de desistir, de olhar para trás. João 8,46 diz assim: Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes? Aí Hebreus 4,15 também diz que em tudo ele foi tentado, porém não pecou, ou seja, sem pecado. E o resumo desse tópico diz que nosso Senhor viveu tanto a vida social quanto a religiosa, confirmando assim a sua experiência humana, o período que ele esteve aqui na Terra. O segundo tópico diz que heresias que negam a humanidade de Jesus. Primeiro subtópico, apolinarismo. Então, a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Então, apolinarismo é a doutrina que nega que Jesus encarnado teve espírito humano. Apolinário foi bispo de Laodiceia. Ele viveu aproximadamente entre 310 e morreu em 392 depois de Cristo. Então, para ele, a formação do ser humano era o soma, ou seja, a carne, o corpo, a psique, que era a alma animal, a sede dos desejos, paixões e apetites, e o pneuma, que na verdade é o espírito, mas ele coloca aqui como alma racional. Então, ele coloca a alma como alma animal e o espírito como alma racional. Essa é a forma, a tratativa que ele coloca, tá? Então são duas almas, ou seja, e nada de espírito. Agora, a composição de Jesus, ele diz, quem está dizendo aqui? Quem está dizendo aqui é o Apolinário, tá? Apolinário diz que Jesus é o soma, ele tem o soma humano, ele tem a psique humana, porém ele não tem o espírito humano, o pneuma humano, tá claro? Então o soma aqui é o corpo, a psique é a alma e o pneuma é o espírito, tá bom? Então, corpo humano, alma humana e espírito divino é o que o Apolinário fala aqui. João 1, o 1 e o 14 diz assim: do princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, ele é Deus, no versículo 1, ele diz que ele é Deus, e no versículo 14 diz que ele é humano, que ele se encarnou. O segundo subtópico fala sobre a reação da igreja quanto à atitude de Apolinário aqui. Lucas 24, versículos 36 ao 39 vai dizer assim: E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. 37. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. Eles viram Jesus, depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu no meio deles, eles achavam que estava vendo um espírito. E olha o 38, o que diz? E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Por que vocês acham que é um espírito que vocês estão vendo? 39. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então Jesus, mesmo ressuscitado, mesmo no corpo já glorificado, ele tinha, olha só, carne e osso. Ele mostrou a mão e pediu que apalpasse, para que eles tivessem certeza que era ele mesmo e não somente um espírito. Então Jesus, mesmo glorificado, ele tinha corpo físico. Hebreus 10:10 vai confirmar isso daí, tá bom? Além do corpo físico, fala também da alma e do espírito de Jesus. Mateus 26:38 diz: Então lhes disse, Jesus dizendo: A minha alma está cheia de tristeza até a morte.
ficai aqui e velai comigo. Então Jesus tinha também alma, além do corpo físico, ele também tinha alma. Lucas 23:46 vai dizer assim: e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Então, Mateus 26:38 vai falar que ele tinha uma alma. Lucas 23:46 vai dizer que ele tinha espírito. Então ele era composto de espírito, alma e corpo, assim como nós seres humanos. Então essa humanidade de Jesus, ela é igual a nossa. Se você vai ver lá em Hebreus 2, o 14 e o 17, também porém com uma diferença. A humanidade de Jesus é igual a nossa, porém com uma diferença. Ele nunca pecou. Pelo contrário, 1 Timóteo 2,5 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então o Jesus Cristo homem, ele nunca pecou, ele se tornou o nosso Salvador, ele se tornou o nosso mediador. Então Deus está lá em cima, nós estamos aqui embaixo, Jesus está aqui no meio. Ele fez a propiciação pelos nossos pecados, ele abriu um novo e vivo caminho para que nós pudéssemos retornar a Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. O que significa isso, Valdecir? Quando nós ouvimos isso, ninguém explica. Pois é, o véu se rasgou de alto a baixo para que nós entendamos que não foi humano. Se fosse humano, seria de baixo para cima, porque a altura era muito grande, né? Era muito alto, então não teria como alguém subir lá para poder rasgar de cima para baixo. Segundo, era um véu, a gente chama de véu, a gente imagina alguma coisa fininha, não é? Porém era uma mistura de tecidos e era muito grosso, não tinha como o ser humano rasgar aquilo lá na mão, mesmo porque para carregar precisava de pelo menos 4 pessoas, se eu não me engano, para poder carregar o véu do templo quando ele era mudado, quando levantava o tabernáculo e mudava de lugar. Então, e rasgou de cima para baixo. Por quê? Porque foi Deus quem rasgou. Ali no Santo dos Santos, onde tinha a separação do véu, no Santo dos Santos só entrava o sumo sacerdote uma vez por ano. Agora Jesus abriu, ele liberou a presença de Deus a todos os seres humanos, a todas as pessoas comuns, como você, como eu. Então agora, o apolinarismo, ele foi declarado heresia no concílio de Calcedônia, que aconteceu em 451 depois de Cristo. Aí o terceiro subtópico fala sobre o monotelismo. Então, do grego monos, que é único, e telema, que é vontade e desejo, ou seja, única vontade. Então o autor aqui é o Sérgio de Constantinopla. Ele ensinava a ver em Cristo uma só vontade. Então o terceiro concílio de Constantinopla, que ocorreu em 681 depois de Cristo, ele considerou o monotelismo como heresia. Então nós reconhecemos as duas vontades de Cristo. Olha só, o cidadão aqui, o Sérgio de Constantinopla, ele dizia que só havia uma vontade em Cristo. Nós reconhecemos que tem duas. Pode ser, onde é que está isso? Marcos capítulo 14, versículo 36 diz assim: e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis, afasta de mim este cálice, não seja porém o que eu quero, mas o que tu queres. Então peraí, tem a vontade dele e a vontade do Pai. Então são duas vontades distintas e não somente uma, como esse herege estava dizendo aqui. E também Lucas, então assim, as ações de Cristo, como caminhar, comer, beber, interagir, elas são humanas, mas sob a direção divina, debaixo da orientação divina. Lucas capítulo 5, versículos 20 e 21 diz assim: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Então Sofrônio, patriarca o nome dele é esse mesmo, tá? Sofrônio, patriarca de Jerusalém, em 633, ele refutou o monotelismo, dizendo que existe em Jesus duas vontades. Sofrônio, em 633, já refutou o monotelismo. Aí, lá no concílio de Calcedônia, que só aconteceu em 681, que a igreja toda foi refutar isso daí, mas já, desde quando surgiu, já havia pessoas que refutavam essa heresia. Então Sofrônio diz que existia duas vontades, ou seja, a vontade humana e a vontade divina, sendo a vontade humana submissa à vontade de Deus, ou seja, da mesma forma que ocorre conosco. O resumo desse tópico diz que o apolinarismo e o monotelismo são duas heresias que negavam a humanidade de Jesus. O terceiro tópico fala sobre como essas heresias se apresentam nos dias atuais. Então, primeiro subtópico: quais países Jesus visitou quando esteve entre nós? Então está fazendo assim um ajuntamento aqui para a gente poder entender. Bom, Jesus visitou durante sua vida terrena 3 países segundo a palavra de Deus: o Egito,
Israel, que foi o centro de suas atividades, e a Fenícia, que hoje é o atual Líbano. Mateus 2,14 diz assim: e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe, e de noite foi para o Egito. Então foi quando ele saiu para o Egito, foi quando ele era menino, quando ele era criança ainda. Grupos ocultistas, eles ensinam que Jesus esteve na Índia, e os mormons dizem ou ensinam que ele esteve nos Estados Unidos. O que nós fazemos? Nós ficamos com a Bíblia não diz isso, então nós não aceitamos essa ideia. 1 Timóteo 4,7 vai dizer para nós assim, mas rejeita as fábulas, ou seja, as coisas que são extra-bíblicas, que não tem como confiar, profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Jesus não era um estranho e muito menos um forasteiro, como alguns dizem. Mateus 13,55 diz assim: não é este o filho do carpinteiro? As pessoas dizendo, as pessoas conheciam, sabiam quem era o pai dele, sabiam quem era a família dele. E não se chama sua mãe Maria? Conhecia a mãe dele. E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas conheciam a sua família. E o segundo subtópico fala sobre Jesus era visto como alguém da comunidade. Então essa invenção desses esotéricos, ela contraria o relato dos evangelhos. Lucas 4,22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Olha só, então sabiam quem ele era, sabiam de onde ele veio e conheciam os seus familiares. Jesus não era um estranho. Então sua maneira de viver e os seus ensinos, falando de Jesus, refletem a cultura judaica, e nada há que se pareça com outra cultura, porque falam que uma cultura indiana, uma cultura hindu, algumas coisas que vão colocando, vão atribuindo a Jesus para dar legalidade a outras religiões, mas não é isso que a Bíblia diz. O resumo desse tópico diz que, ao esvaziar a experiência humana de Jesus, muitos grupos ocultistas distorcem a vida e a obra de Cristo no mundo. E a conclusão da nossa lição diz que Jesus é o Deus verdadeiro em toda a sua plenitude, igual ao Pai. E como homem, em toda a sua plenitude, viveu e andou entre nós. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.